Bom, eu acho que, primeiramente, isso vai ser uma luta histórica, né? Eu adoraria que essa luta tivesse sido aqui no Brasil, como era para ser antes do José Aldo se machucar. É uma luta que eu já estou há alguns anos, eu gostaria de ver, mas eu acho que para o Frank descer de categoria ele ia ter que perder, então eu acho que até eu dentro de mim não queria assumir que eu queria ver essa luta, mas é uma luta que vai ser histórica. Analisando, acho que o Aldo jamais lutou como alguém como o Frank Edgar. Eu acho que o Frank vai trazer alguns problemas para o Aldo que ele jamais viu no octagon, mas acredito que é a mesma coisa do outro lado. Acho que o Frank jamais lutou como alguém como o José Aldo. Em que o Frank lutou com o Ben Henderson, que é bom de Muay Thai, mas é um cara maior, mais atleta, usa mais a força e não tem a pegada tão dura. O José Aldo ele tem um Muay Thai muito apurado, e aonde ele bate, machuca. Então, você não pode tomar tanta pancada do José Aldo, porque você vai ser nocauteado. Eu acho que esse é o lado aí. O Aldo é muito rápido, muito explosivo, então ele tem aquele poder, aquela capacidade de terminar a luta com um golpe só. Seja um soco, seja uma joelhada, ou alguma coisa, onde acertar ele pode acabar a luta. Pelo lado do Frank, eu acho que o José Aldo jamais lutou com alguém que vai chegar ali e vai encontrar com ele no meio do octágono, e o Frank vai ser o cara que vai soltar o primeiro soco e ele vai começar o primeiro round num ritmo frenético que ele vai levar até o último round. E o José lutou com muitos caras duros, mas se a gente olhar as últimas 6 ou 7 lutas do Frank que foram pelo título e ver a quantidade de soco e chute e queda que ele deu nos adversários dele, não são poucos que conseguem aguentar isso. Até mesmo nessa última luta com o Ben Henderson, que na minha opinião foi uma vitória, foi uma decisão, como é controvérsia, muitas vezes muito controvertida, você vê a quantidade de vezes que o Frank consegue acertar o adversário, a quantidade de vezes que ele consegue derrubar o adversário, e o adversário tenta acertar ele e não consegue. Consegue às vezes, mas muito menos. E eu vejo isso dando problema para o Aldo. Como eu vejo essa luta assim, se vou tentar simplificar, acho que é muito perigoso para o Frank no primeiro e segundo round, porque o Aldo é muito forte, mas o Aldo já demonstrou que nos últimos rounds, lá do terceiro round em diante, ele tenta manter uma luta mais técnica, ele tenta manter uma luta mais cadenciada, porque ele ali já marcou bastante ponto e já fez bastante dano nos adversários, como foi o caso dele na luta com o Hominick e com alguns outros. Com o Frank Edgar não vai acontecer isso. Cada round o Frank vai vir mais forte e vai meter o pé no acelerador e vai querer chegar mais perto e vai querer ir para cima. Então é aquele negócio que se o Frank consegue chegar perto do Aldo sem tomar tanto dano nos rounds iniciais, e se o Aldo consegue parar a pressão que o Frank vai dar em cima dele nos últimos rounds. Vamos comprar todo mundo no pay-per-view para ver. Eu concordo com o Dedé. Se ele realmente, se a gente vai simplificar o jogo do Frank, ele é um wrestler boxer, né? Ele é um cara que gosta de boxear e derrubar, mas ele talvez seja o melhor boxeador e o que melhor combina o boxe com as quedas no MMA inteiro, né? Então, se vai causar problema? Eu acredito que sim, né? Senão não estava ali no corner do Frank. Mas querer comparar o Frank Edgar com outro boxer wrestler é a mesma coisa você querer comparar o Muay Thai do Aldo, combinação de Muay Thai de explosão do Aldo com qualquer outro lutador, né? São dois dos melhores, não só lutadores que nós temos hoje em dia, mas dois dos melhores lutadores da história, especialmente nesses pesos mais leves aí. Todos dois muito bem sucedidos em categorias diferentes. O Frank agora meio que está descendo para uma categoria que aproxima mais ao tamanho da estrutura física dele. Ele finalmente aceitou que ele tem que perder um pouco de peso para não ter que lutar com lutadores tão maiores do que ele. Mas eu acho que o boxe do Frank é único, a habilidade dele de derrubar é única, mas a coisa mais única do Frank Edgar é o coração dele, a raça com que ele luta e a quantidade que ele consegue de treino que ele consegue fazer e o nível de preparação física que ele tem e a habilidade de absorver impacto. Se ele consegue absorver uma joelhada, um uppercut do Aldo, acho que provavelmente não. Mas se não for nenhuma dessas pancadas que assim terminam luta, eu acredito muito no Frank. Eu acho que ele consegue terminar essa luta antes de 5 rounds.